Para abrir a primeira semana, voluntário Antônio Monteiro Filho, a Câmara Municipal quer primeiramente apresentar aos presentes a história e a trajetória deste cidadão que, em sua simplicidade, passou a ser para nós sinônimo de voluntariado. Antônio Monteiro Filho, ou Tunico, como era mais conhecido, foi exemplo de amor, fraternidade e entusiasmo, num tempo em que a pobreza aguda se instalava nas pequenas vilas ou colônias espalhadas por nossas fazendas ou cerâmicas, num tempo em que a mobilidade e a comunicação eram tão precárias quanto a condição das vidas que ele se propunha a ajudar. Nascido em São Paulo no dia 3 de novembro de 1909 e depois de morar em Campinas, chegou a Valinhos em 1941, aos 32 anos, para trabalhar na Companhia Gessi. Foi casado com Dona Elza Clarice Bayer Monteiro, com quem teve 2 filhos, Vicente de Paulo Monteiro, músico e advogado, e Antônio Roberto Monteiro, engenheiro e ex-vereador do município. Antônio Monteiro não chegou à cidade simplesmente para ser mais um. Foi por suas mãos e pela generosidade de seu coração que Valinhos ganhou uma das suas primeiras obras de caridade em 1942, quando, usando sua experiência de vicentino, adquirida na Igreja do Carmo em Campinas, fundou a Sociedade de São Vicente de Paula, uma organização de caridade que atua em todos os cantos do mundo. Homem de grande fé e inquieto diante das necessidades do próximo, Antônio Monteiro dedicou mais de 60 anos de sua vida a este propósito, muitas vezes abdicando do convívio familiar para ajudar os mais necessitados. Certa vez, questionado pelo filho Antônio do porquê fazia sempre aquilo, uma vez que ninguém reconhecia seu trabalho, respondeu sabiamente: "O que eu faço não é para mostrar aos homens, eu só espero que Deus veja." Ainda em vida, viu um antigo sonho se concretizar ao participar da inauguração da sede da Sociedade de São Vicente de Paula, ao lado do então arcebispo de Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes. Atualmente, a sociedade conta com mais de 20 conferências, espalhadas por quase todos os bairros da cidade e que atendem a centenas de famílias carentes todos os meses com alimentos e conforto espiritual. Me lembro já, quando era criança, inclusive, quando meu pai trazia aquelas sacolas, que ele, nas reuniões do Vicentino, ele trazia para depois, no sábado, levar até as famílias carentes da cidade, E ali a gente já começou a ver por que ele fazia aquilo, coisas que a gente não tinha para comer, ele tinha naquela sacola. Eu falava: vocês não põem a mão nisso daqui, que pertence aos pobres de São Vicente. E eu perguntava a mim mesmo: quem seriam esses pobres de São Vicente aí que tem tanta coisa assim para levar, E ali a gente começou a entender: o que é dos outros, não pode ser nosso, entendeu? A não ser que eles deem para você. E assim foi a filosofia que começou quando eu era ainda criança. Meu irmão também passou por essa fase. E depois a gente foi notando que meu pai estava sempre dando atenção às pessoas carentes. Ele falava muito sobre isso, às vezes vinha para casa depois das reuniões, conversava. Aos sábados ele saía de manhã para levar esses mantimentos. Na época ele não tinha carro, ia a pé, entendeu? E minha mãe sempre batalhou junto com ele, porque ela entendia a responsabilidade que ele tinha para isso. E a gente, como criança, às vezes notava que ele ficava mais ausente para atender as pessoas de fora do que nós mesmos, mas a gente acabou entendendo que era assim e foi levando, Foi pensando assim no seu próximo que Antônio Monteiro fundou no dia 5 de dezembro de 1958 o primeiro banco de sangue de Valinhos, junto ao Grêmio Minerva da Companhia Gessi. Em entrevista ao jornal Encontro da Companhia Gessi em 66, Sr. Antônio Monteiro afirmava que o Banco de Sangue de Valinhos era tão organizado que chegava a atender pedidos de Campinas e São Paulo. Prova de sua organização é que seu Antônio guardou as primeiras listas de doadores, e quando não havia um doador disponível, era do seu próprio braço que o sangue era extraído. A este respeito, disse certa vez: "Quanto mais dou o meu sangue, mais saúde e disposição eu tenho." Eu acho que ele deixou uma pérola que deve ser cultivada por muitos e muitos anos, porque ele cultivou isso a vida toda. Eu acompanhei mais de perto, porque eu fiquei 10 anos após a morte da minha mãe, com ele no dia a dia. Ele vivia para o objetivo próximo. Ele via como objetivo maior o próximo. Ele dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para ti mesmo. Então essa era a mensagem do meu pai, que ele, desde a eternidade que a gente acompanhou, até o fim da vida dele, ele não mudou, ele pautou por isso, sabe? Então isso é um exemplo que deve frutificar, porque é tão difícil o voluntariado hoje, e é difícil a gente
pedir para alguém, venha dar uma ajuda, né? E ele não, ele já era um voluntário pela essência, né? Um voluntário por doador de sangue, e voluntário para amar o próximo na questão dos pobres, né? Ele visitava os pobres cotidianamente, e além de levar coisas materiais, ele levava coisa espiritual. E isso trouxe tanta coisa boa que a gente chegou a presenciar ao longo desses anos todos, né? Nos anos 70 também participou ativamente como fundador do Recanto dos Velhinhos, de Valinhos. Antônio Monteiro teve um desempenho no campo da fraternidade muito rico. Foi um pioneiro. No princípio, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo e, com isso, foi uma pessoa que me deu uma influência muito grande no campo do atendimento ao ser humano. Sempre colocou o ser humano numa situação muito privilegiada, fosse rico, fosse pobre. A todos dispensava um tratamento alegre, fraterno e amigo. Era a pessoa certa para os momentos difíceis. O seu desempenho foi ao longo do tempo, silencioso, atuante, anônimo, e deixou um rastro de trabalho fecundo em favor do bem comum. Católico praticante, foi o fundador da Congregação Mariana da Paróquia de São Sebastião e por muitos anos foi catequista. Essa era uma das atividades mais prazerosas de sua vida, ensinar às crianças a história do povo de Deus e de Jesus através dos evangelhos, algo muito gratificante para este homem que dedicou sua vida aos pobres. Antônio Monteiro faleceu aos 93 anos no dia 1º de fevereiro de 2000. Sua vida foi norteada pelo propósito humanitário. Faço o que eu posso, dou o possível, participo quanto posso e estou sempre na luta. Em 97, a Câmara Municipal, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação, lhe concedeu o título de cidadão honorário de Valinhos. Em 2005, recebeu outra homenagem. O Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no Jardim São Marcos, passou a se chamar Antônio Monteiro Filho, pelo trabalho de dedicação de vários anos às crianças valinhenses. Em novembro de 2009, quando completaria 100 anos de vida, a Câmara Municipal aprovou lei de autoria do vereador Paulo Monteiro, seu neto, que instituiu a Semana do Voluntário Antônio Monteiro Filho, que tem por objetivo levar a comunidade a debater, à luz dessa importante herança deixada por Antônio Monteiro, o papel do voluntário e as inúmeras possibilidades que hoje existem em nossa cidade, para que qualquer cidadão, sintonizado com o espírito de fraternidade, possa querer praticar o voluntariado. Uma linda borboleta alegre voou, e por sobre algumas cabeças pousou. Seu voo parecia leve e feliz, como a querer nos dizer algo que sente, mas não se diz. Naquele exato momento em que estávamos a reverenciar e a nos lembrar do nosso Tunico querido que acabara de nos deixar, parece que em forma de borboleta, alguma coisa muito especial ele quis nos mostrar. Com certeza ali se confirmava aquilo que com fé sempre dizia, que um dia completamente feliz seria, o dia em que ao encontro do Pai Eterno ele iria. Através daquela borboleta ele quis demonstrar que seu espírito estará livre e se em nossas cabeças pousou, foi para simplesmente nos dizer, com vocês eu estou. Depois dançou lindos e alegres voos, fez uma última reverência sobre o altar daquele que foi o lugar das muitas peregrinações de sua caridosa vida, sua igreja querida. Então, para o infinito voou, voltando enfim à sua origem, retornando a Deus que o iluminou. Rosana Monteiro Capi.